E eu vi o menino estirado no chão. O menino devia ter, tipo, sei lá, 14, 15, 16 anos. Estirado no chão. E eu percebi que aqui, ó, no crânio dele, ele tinha uma massa. Ele não era uma orelha, era uma massa assim, de pele e um buraco. Caraca, de repente eu fiquei olhando, comecei a ver que tinha coisas. O queixo não era normal. Então, quer dizer, ele tinha algum problema. E daí, nesse processo todo aí, ele começou a ficar vermelho. E daí ele começou a tremer. Aí comecei a ficar assustado. Ficou tremer. E daí ele começou a urrar. Daí nessa o pai tá desesperado, tá berrando. Só que você tem que pensar, ginásio, banda tocando, louvor, nego caindo, nego chorando, caindo pra tudo quanto é canto. Tipo, é um pentecostalismo doido. E o cara tá gritando aqui, ninguém tá vindo pra ele. Eu tô olhando assim esse menino, eu começo a ver as veias saltarem. Nessa que as veias saltarem, ele começou a tremer. De repente, eu vi, assim que nem eu tô te vendo. Eu vi aqui na minha frente, 30 segundos. Saiu uma orelha. É mesmo, velho? Vi, diante de Deus, eu vi. Ó, tô te falando de uma coisa com 10 anos de idade. Até hoje não esqueço, aquele negócio marcou minha vida e impactou o resto da minha vida. Então, quer dizer, na minha cabeça era muito simples, cara. O que eu fiz? Eu abri mão de amizade, de namoro, abri mão de bolsa de estudo, de faculdade. Eu tô aqui numa favela islâmica em Nova Delhi. Ou eu vivo esse negócio aqui, ou eu tô fazendo uma coisa totalmente errada com a minha vida. Então, foi um momento que eu fiz um teste, né? Você vai ler lá em Juízes a história de Gideão. Gideão põe um teste perante Deus. Se tem alguém ouvindo a gente agora e tá, cara, precisando de um milagre. A gente tá falando disso aqui, né? Assim, qual que é o primeiro passo pra essa pessoa que tá ouvindo a gente? Fica com a gente até o final desse vídeo, porque hoje veremos um relato de um testemunho incrível, presenciado por Tel Hayashi. Antes de mais nada, como de costume, nos abençoe com um like nesse vídeo. Gratidão, vamos lá! Quando eu era criança, eu tive um encontro com o poder de Deus. Eu vi um argentino, um evangelista argentino, orar por um garoto que não tinha orelha, e eu vi a orelha do menino crescer na minha frente em 30 segundos. Sério? Na minha frente. Quantos anos você tinha? Tinha 10. 10 anos. 10 anos, eu tava contando aqui. 10 anos, isso aqui foi na Itália. Minha mãe foi lá com um grupo de pastores pra uma conferência de evangélica lá, de pentecostal, e daí eu fui junto com minha mãe. Não entendi italiano. A argentino começou a pregar lá, minha mãe falou assim, ó, você não vai entender nada, porque ele vai falar em espanhol, vai ser traduzido pra italiano. Se você quiser, pode ficar lá atrás, brincando com os meninos lá atrás, os italianos lá atrás. Fiquei lá brincando lá com os meninos. Ela falou, quando começar a tocar música, banda, você vem pra frente. Minha mãe era dessa pegada, ela falava, todo homem de Deus que ela vinha, falou assim, ó, impõe as mãos sobre meu filho aqui. Ora pelo meu filho aqui, ora pelo meu filho. Quando você escutar a música, você vem pra frente que o homem de Deus vai orar por você. Que era esse argentino, o nome dele é Carlos Anaconda. Daí, comecei a tocar música, eu falei pros meninos lá, eu não sabia o que fazer, a gente fazia só sinal, tava jogando bola. Vazei, entrei no ginásio, era um ginásio grande, lá em Caserta, sul de Nápoles. Entrei, vi minha mãe lá na frente, mas quando eu comecei a andar pra frente, eu comecei a ver vários corpos no chão. Que é aquela coisa, né? Não, mas que eu não tinha visto isso antes na minha vida. Ah, entendi. Então eu não tava acostumado com aquilo. Eu falei, caraca, o que aconteceu? O povo tá É doente. chocante a primeira vez mesmo, Pô, né, cara? eu imagino um menino de 10 anos. Daí eu fiquei olhando e falei, caramba. Eu vi minha mãe de pé. Falei, pô, minha mãe pelo menos tá de pé. Saí correndo. E quando eu cheguei lá, tava cheio de gente chorando, tremendo debaixo da unção. Eu não sabia o que era unção. Tinha 10 anos. O pessoal estirado no chão. Eu falei, mãe, a senhora tá... Eu falei, tá tudo bem, isso aqui é poder de Deus, minha mãe. Ela já... Primeira coisa, ela quis me sossegar. Fica aqui. Ela me abraçou e falou, isso aqui não tem problema, isso aqui é poder de Deus. Você tá sentindo o poder de Deus isso aqui? Eu falei, tá bom, mãe. Ela falou assim, você vai receber a oração do homem de Deus. Ela pegou minha mão e foi me levando lá pra ele. E tipo, você tá falando aqui de um ginásio, sei lá, de 3, 4 mil pessoas. Todo mundo querendo receber oração. E, beleza, eu tô lá. E nessa aí que ela tá tentando me levar e eu tô pra tentar receber oração, eu recebo a oração, mas daí eu não sinto nada. Não caio de poder, nada disso. Nada. Como se fosse uma outra pessoa veio, pôs as mãos sobre mim, orou, pronto, amém. E ficou por isso. Só que eu vi um pai vindo arrastando um adolescente. E você via que o adolescente, ele não era saudável. Ele tinha algumas deformidades. E ele vinha, assim, sendo arrastado, sendo carregado pelo pai. E o pai italiano põe na frente do argentino, desse evangelista, esse menino. E ele tenta falar italiano e o argentino não fala italiano. Ele fez assim, ó. Fez assim, ó. Fecha seus olhos. Botou a mão na cabeça do menino. O pai com os olhos fechados, ele botou a mão na cabeça do menino. Cara, de repente o menino, pum, caiu no chão. Nessa aqui o pai ficou desesperado. E o argentino pegou e vazou. Foi orar pra próxima pessoa. Eram filas que se formavam para receber oração. Então ele foi lá orar pela outra pessoa. E eu fiquei do lado.
Nessa que eu fiquei do lado, o pai tá ali naquele jeito dele lá, sinalizando, desesperado, tentando pegar a ajuda de alguém, atenção de alguém, e eu tô do lado. O garoto, 10 anos, eu tô aqui parado, olhando, e eu vi o menino estirado no chão. O menino devia ter, tipo, sei lá, 14, 15, 16 anos, estirado no chão. E eu percebi que aqui, ó, no crânio dele, ele tinha uma massa, ele não era uma orelha, era uma massa assim de pele e um buraco. Falei, caraca, de repente eu fiquei olhando, comecei a ver que tinha coisas, o queixo não era normal. Então, quer dizer, ele tinha algum problema. E daí, nesse processo todo aí, ele começou a ficar vermelho. E daí ele começou a tremer. Aí comecei a ficar assustado. Ficou tremer. E daí ele começou a urrar. Daí nessa o pai tá desesperado, tá berrando. Só que você tem que pensar, ginásio, banda tocando, louvor, pá, nego caindo, pá, nego chorando, caindo pra tudo quanto é canto. Tipo, é um pentecostalismo doido. E o cara tá gritando aqui, ninguém tá vindo pra ele. Aí eu tô olhando assim esse menino, eu começo a ver as veias saltarem. Nessa que as veias saltarem, ele começou a tremer. De repente, eu vi, assim que nem eu tô te vendo. Eu vi aqui na minha frente, 30 segundos. Saiu uma orelha. É mesmo, velho? Vi, diante de Deus, eu vi. Cara, é muito louco isso. Eu sou Thiago, um cara, aquele dia mudou minha vida. Ó, tô te falando de uma coisa com 10 anos de idade. Até hoje não esqueça, aquele negócio marcou minha vida e impactou o resto da minha vida. Cara, que louco. Tanto é que quando eu tô na Índia, eu penso, eu já vi esse negócio que eu tô lendo no meu livro aqui, nesse livro aqui. Por que eu não tô vivendo isso? Que era a crise, eu falei assim, Deus, eu vou entrar no jejum, fala comigo o que eu tenho que fazer. Senão, a minha cabeça, sei lá, no desespero, eu falava, eu pego um avião aqui, eu tinha $700 no meu nome. Eu pego esses $700 aqui, eu vou comprar uma passagem de ida pra Buenos Aires, eu vou atrás daquele argentino. E eu vou ficar perto desse cara aí, porque eu tenho que viver esse negócio. Ou senão eu volto pra balada, ué. Meus amigos ainda estão lá, curtindo. Eu larguei aquilo pra quê? Pra ficar fazendo uma coisa assim, sem poder? Então, quer dizer, na minha cabeça era muito simples, cara. O que eu fiz? Eu abri mão de amizade, de namoro, abri mão de bolsa de estudo, de faculdade. Eu tô aqui numa favela islâmica em Nova Delhi. Ou eu vivo esse negócio aqui, ou eu tô fazendo uma coisa totalmente errada com a minha vida. Então, foi um momento que eu fiz um teste, né? Você vai ler lá em Juízes a história de Gideão. Gideão põe um teste perante Deus. Ele põe uma lã e fala assim, Deus, se é isso mesmo que o Senhor quer, tudo em volta molhada, a lã seca. Depois ele faz, não, agora se é mesmo, o segundo teste, a lã molhada ao redor seco. Então, quer dizer, eu falei, eu vou fazer meu teste. Gideão fez o teste dele, eu vou fazer meu teste. E eu falei, Deus, eu vou entrar num jejum de 7 dias, na água. Se o Senhor não falar nada, já sei que é a resposta que eu tenho que pegar o avião, vou pra Buenos Aires achar esse cara. Se o Senhor falar que não é pra fazer isso, o Senhor vai me parar no meio do caminho. Então, beleza. Deu no 6º dia, minha mãe me ligou. Falou, olha, minha mãe tava morando em Colorado na época. Tava fazendo doutorado dela. Daí ela falou assim, tô aqui no doutorado e veio um professor convidado da África pra falar. E ele é um diplomata, ele trabalha com ONU, mas ele é um profeta. E ele não sabe nada de você e falou, e me descreveu pra mim, você. E falou que você é o filho espiritual dele. Eu falei, mas que coisa mais doida isso, cara. Eu só deixo a minha mãe falar. E ele me deu o cartão, ele passa metade do tempo dele na África, em Gana, de onde ele é. E ele passa a outra metade do tempo dele em North Carolina, na Carolina do Norte, onde ele tem a igreja, o escritório dele e o instituto dele tá lá. E ele falou pra você ir lá pra Carolina do Norte que ele vai te ensinar como ser um homem de Deus. Falei, mas que coisa mais bizarra, eu nunca conheci esse cara, me passa o nome dele aqui. Eu botei no Google lá, eu falei, tá, tudo bem, eu vi tudo que ele fez, grandes, sabe, conquistas diplomáticas e tudo mais, só que eu falei, Deus, que maluquice, eu vou largar tudo que eu tô fazendo aqui pra ficar seguindo esse cara aqui, esse negão aqui que eu nunca vi na minha vida. E minha mãe falou, olha, você não tava orando? Isso aqui é de Deus. Eu falei, mãe, tá, agora eu tenho que... Bom, longa história curta, isso aqui foi em novembro, em fevereiro eu já tava na Carolina do Norte. E nunca tinha conhecido esse cara antes. Pousei lá e fiquei 5 anos com ele. 5 anos? Marca icônica Ou marca forte, ou marca confundível. é igual a alma. 5 anos. Sendo treinado por ele. 5 anos? 5 anos. Sendo treinado por ele, viajando o mundo inteiro com ele. Cara, 5 anos. Ele fazia as cruzadas também, assim que nem Reinhard Bonk. Não na dimensão de Reinhard Bonk, mas ele fazia as cruzadas. Eu ia lá com ele. Cara, e vi de tudo, cara. Desde reunião com o rei, com senador americano, com ex-traficante do México. Caraca. Eu via de tudo com esse cara.
Ele era E o que que você profeta. viu de loucura, assim, de profecia acontecendo e Deus baixando lá? O que você viu? Ah, eu vi muita coisa doida. Hum. Eu vi. Porque, assim, mais louco do que uma orelha crescendo é... Mas era tudo meio nesse naipe, sabia? Sério, cara? Eu vi tumor desaparecer. Eu vi bebê que tinha deformidade voltar na semana que vem sem deformidade. Eu via. Você via pessoas que eram, eu diria assim, totalmente. Que eu falo que é o maior milagre. Uma pessoa totalmente não interessada em Deus, longe, coração gelado, e numa conversa, o profético fluindo, o coração da pessoa volta completamente pra Cara, Deus. Assim, tipo, Se tem alguém ouvindo a gente agora e tá, cara, precisando de um milagre, a gente tá falando disso aqui, né? Assim, qual que é o primeiro passo pra essa pessoa que tá ouvindo a gente? ter fome e entender que Deus honra a fome. Eu diria até, queira pagar pra ver. Vamos lá, vamos ver se esse negócio é de verdade. Põe a Deus à prova, que nem Gideão pôs, não com o sentido de uma afronta pra Deus, mas Deus, o senhor tá aí. Que minha esposa se converteu assim. Isso, e comigo foi assim. Se o senhor tá aí, me mostra. Foi isso aí. Eu falei, só que eu ainda falei com palavrão no meio. Eu cheguei lá no meu banheiro. Eu tenho um amigão, o Brunet, que, cara, me encaminhou muito no começo, assim, da jornada. Sim. Até hoje é um grande amigo. E acho que ele tava de saco cheio de me ensinar, cara. Ele. Que eu sou um cara chato quando eu tô Você é curioso. teimoso. Eu pergunto. Acho que ele se encheu. Falou, cara, vai perguntar pra Deus se ele existe. E pede em 7 dias ainda. Boa. Aí eu falei, então tá bom, cheguei no banheiro. Você fez Pô, prova com Deus. Fiz prova com Deus, mas falando palavrão, cara. Eu falei assim, pô, né, em palavronês aqui. Sim. Ô, Deus, você existe mesmo? Eu vou ser um baita aliado pra você. Olha só. Eu falei assim, ó, cara, eu tenho um monte de seguidor, um monte de gente. E aí, se você existir, cara, eu vou falar de você pra todo mundo. Caramba. Assim, eu vou ser um defensor seu aqui. Sim, né? sim. Então, assim, se Eu vou você negociar existe, com Deus. se você existe, me dá um sinal em 7 dias. Cara, E aí? aí, cara, eu ficava olhando um bocando assim, meu Deus, será que foi Deus? Será que foi Deus? Aí eu falei, aí eu pensei, e se o sinal vier, mas eu não perceber? Aí eu falei, será que conta isso? Tipo, o sinal veio e eu não percebi? Entendi. Cara, deu 7 dias e não aconteceu nada, cara. Aí eu falei, então que se exploda esse negócio e tal. Caramba. E aí no 8º dia veio o sinal, cara. Sério? Aí veio, me provou, mas ao mesmo tempo não foi no meu tempo, né? Foi no dele, que é pra mostrar que é que manda. Uau. Então, assim, foi impressionante. Aí foi um sinalzaço. Assim. Obrigado por Mas você assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o vídeo e fideliza no like.